Neemias, capítulo de número 8, dos versículos 13 a 18. Todos acharam? Está escrito assim na Santa Palavra do Senhor. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas, e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, louvamos o Senhor pelo culto celebrado até aqui em Teu nome. Culto repleto da Tua palavra. Culto norteado pela Tua palavra, culto centralizado na Tua palavra e no seu ser. Louvamos o Senhor pelo privilégio que temos de cultuar o Seu nome centrados na Sua santa lei. Suplicamos que o Senhor, que se fez presente e está presente no nosso meio, aplique a Sua santa palavra aos nossos corações. Fale conosco, Senhor. Fale com cada servo Teu que está neste lugar. E fale conosco com o intuito de nos conformar à imagem do Seu Filho. Fale conosco com a intenção de nos moldar ao Senhor e à Sua palavra. Faça, Senhor, conosco da mesma forma que o oleiro faz com o barro. Molde-nos para a Sua própria honra, glória e louvor. Usa-me como o Senhor tem usado nos quase 20 anos. Usa-me mais uma vez, nesta noite, neste lugar. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, toda a nossa reflexão foi sobre aquilo que ficou conhecido como o avivamento de Neemias. Nós refletimos no capítulo de número 8 de Neemias sobre a certeza de que Deus traz avivamentos à sua igreja. Nós vimos isso não apenas nesse texto, mas em parte da história cristã. Além de enxergarmos que Deus traz avivamento, nós também debruçamos sobre a centralidade da palavra de Deus em cada avivamento. Nenhum avivamento foi possível, nenhum avivamento aconteceu, nenhuma visitação especial de Deus ocorreu na história da igreja sem que esta fosse ancorada, alicerçada e mediada pela santa palavra do Senhor. O primeiro ponto da nossa reflexão, então, da semana passada, foi sobre a centralidade da palavra no avivamento.
O segundo ponto da nossa reflexão, e foi o ponto em que eu acentuei a necessidade da nossa alma, foi que a palavra precisa gerar algum tipo de afetação em nós. A palavra que traz o avivamento precisa nos afetar. E as afetações foram exatamente aquelas produzidas no contexto de Neemias. O choro em primeiro lugar, a alegria pela visitação de Deus e a capacidade de partilharmos as bênçãos que o Senhor nos deu. Dando continuidade àquela nossa primeira meditação, hoje nós vamos olhar sobre as marcas do avivamento. Quais marcas, quais impressões, quais cicatrizes o verdadeiro avivamento tem que gerar e produzir em mim e em você? E mais do que saber quais marcas, nós devemos detectar se estas marcas são visíveis na nossa pele e na nossa alma. E se porventura não conseguirmos encontrá-las, devemos buscar o Senhor a fim de que Ele nos marque com a sua lei e gere em nós o verdadeiro avivamento. Vamos então caminhar por essas marcas do verdadeiro avivamento. Versículo de número 13, na primeira parte, diz algo que é de suma importância para a nossa reflexão. O texto começa dizendo no dia seguinte. E isso nos mostra que aquele evento produzido em Neemias 8, do versículo de número 1 até o versículo de número 12, não ficou apenas naquele dia. O evento que começou com a redescoberta da palavra de Deus naquela Assembleia Santa, naquilo que ficou conhecido como avivamento de Neemias, não ficou apenas em um único momento ocorrido em um dia qualquer. Mas sim, diferentemente, foi um acontecimento marcado pela continuidade. O dia seguinte trouxe as marcas e a continuação do verdadeiro avivamento. Irmãos, nós devemos nos atentar que não será possível eu e você experimentarmos o verdadeiro avivamento se este não for capaz de transpassar ao evento ocorrido no momento. Para que o avivamento ocorra, para que eu e você sejamos afetados pelo avivamento, para que eu e você tenhamos as cicatrizes espirituais do verdadeiro avivamento, eu e você temos que entender que este avivamento deve transpor o evento, ele deve perpassar o momento, ele deve extrapolar o acontecimento, deve romper esse momento, e isto para nós é uma das coisas mais difíceis. E por que eu digo isso? Porque eu e você somos tanto parte como fruto de uma sociedade de entretenimento. Se eu e você avançarmos sobre qualquer área do saber e da existência humana, se eu e você formos procurar aí fora, nós perceberemos essa característica midiática da nossa cultura. A fim da gente deixar isso mais claro, vamos olhar a igreja, vamos olhar mais específico o culto. Quantas igrejas você conhece que os cultos não passam de mero entretenimento? Quantas igrejas você conhece que o culto não passa de mera técnica midiática, de pirotecnia? Quantos cultos você conhece em que canhões de fumaça, globos de luz, luz negra, equipe de teatro, de dança, de vídeo, de show? Quantas igrejas você conhece que o culto rivaliza com a mídia ou com esse caráter midiático que tem lá fora? Nos cultos deste tipo, o que acontece é que as pessoas
vão até esse lugar, e talvez você já tenha participado desses cultos, e você pode dar testemunho do que eu estou dizendo. As pessoas vão nesse lugar e elas são impactadas por esse mover, por esse momento, por esse movimento. Esse movimento gera uma espécie de desejo, uma vontade de ser diferente, de fazer a diferença. Mas esse movimento é como um grande balão que se esvazia. Ao invés de crescer e crescer e crescer, antes de chegar em casa, ele já perdeu completamente o seu efeito. E quando a gente questiona se porventura você fez parte de uma igreja assim, e quando as pessoas questionam, por que na igreja estava uma bênção, estava um calor, estava um movimento, estava aquela glória, mas quando eu entrei no carro os palavrões apareceram. Quando eu entrei no carro a briga, a gritaria, a confusão voltou. Por que isso aconteceu? Os pastores dessas igrejas respondem, porque você deixou Satanás agir e perdeu a bênção. Canalhas, porque isso não é verdade. Porque essa história de perder a bênção é uma grande bobagem. Na verdade, essa ideia é só uma grande nuvem de fumaça para esconder a realidade. Você não perdeu a bênção coisa nenhuma. O que ocorreu foi que aquele momento foi meramente um movimento emocional e emotivo a fim de provocar em você o desejo de mudança. Igrejas como esta dependem do movimento. Elas têm que ter 7 sextas-feiras da purificação, quarta-feira da cura e libertação, quinta-feira do poder de Deus, domingo de manhã da glória do Senhor, e elas vivem de eventos e de movimentos a fim de entreter os seus fiéis. Aqui em Neemias, não era o entretenimento, não era uma igreja midiática, tanto é que este evento foi ultrapassado. Aquele dia em que o povo chorou e depois o povo se alegrou e voltou para suas casas e fizeram comida e enviaram essas comidas para aqueles que não tinham, aquele momento que começa com o redescobrimento da palavra do Senhor o compartilhar da bênção, aquele momento acabou, mas o avivamento não. O texto nos diz que no dia seguinte tudo continuava da mesma forma, isto é, no dia seguinte o avivamento continuava. Então, se eu e você queremos avivamento, a primeira marca é que ele tem que durar mais do que o culto no domingo. E a grande dificuldade desta durabilidade é que eu e você somos frutos dessa sociedade midiática e nós amamos o evento, o movimento e o mover. Temos que quebrar com essa dependência do evento. Temos que quebrar com essa dependência do momento. O texto continua dizendo que no dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras as cabeças das famílias, isto é, os líderes das famílias, os sacerdotes e os levitas. Antes de nós olharmos essa estrutura hierárquica, é importante você notar que este povo se ajuntou. Além da continuidade do avivamento, o avivamento depende, em certo sentido, do ajuntamento. É fato que todo avivamento tem que atingir a você em específico. Tem que atingir o indivíduo. Só que todo avivamento não vai ficar restrito ao indivíduo. Ele vai crescer e vai atingir toda a comunidade. O avivamento atinge o seu coração, fazendo com que você transborde, e esse transbordar vai fazer com que outras pessoas experimentem, e no fim das contas, vai gerar um grande ajuntamento. O versículo 13 diz isso, que eles se ajuntaram. E esse ajuntamento não ocorreu apenas no segundo dia, no primeiro dia ele também ocorreu.
Volte os seus olhos para o versículo 1 do capítulo 8. Lá vai estar escrito que todo o povo se juntou como um só homem. Para que o avivamento venha, há uma dependência, uma necessidade do ajuntamento. Pois o avivamento, apesar de individual, é também coletivo. E aqui nós temos um grande problema. Se o primeiro problema é que eu e você somos fruto, somos resultado de uma sociedade midiática, eu e você também somos fruto e resultado de uma sociedade ensimesmada. Essa é a característica do nosso tempo. Nós somos tão individualistas, tão egocêntricos, que mesmo participando de momentos coletivos, eu e você temos uma tendência de manter a nossa vida de forma privada e particular a qualquer custo. Quer ver um exemplo disso? Olhe um pouco para a sua vida e verifique quantas pessoas frequentam a sua casa. Verificou? Agora, destas pessoas, quantas pessoas são da igreja? Já percebeu? Agora esquece um pouco disso. Quantas pessoas da igreja você visita? Você sai da sua casa para fazer uma visita. Eu lamento que este defeito não seja exclusivamente seu, é nosso como um todo. Porque nós lutamos para manter a nossa vida na esfera privada. Nós até partilhamos um momento, mas nós não gostamos de partilhar nossas necessidades, nossas experiências, nossas debilidades e etc. Quanto mais perto, mais expostos nós ficamos. E esta nossa sociedade é uma sociedade que pensa mais ou menos assim: quanto menos souberem da minha vida, melhor. Só que a igreja de Deus não é assim. A igreja de Deus diz que nós, por meio das metáforas bíblicas, somos um corpo, uma lavoura e um edifício. Ninguém é uma ilha, ninguém está isolado dos demais. Se somos uma lavoura, somos um grande ajuntamento de árvores frutíferas. Se somos um edifício, somos um grande ajuntamento de massa e tijolos. Se somos um corpo, somos um conglomerado de órgãos e tecidos unidos para um só fim. A Bíblia nos diz que eu e você devemos nos exortar mutuamente. E perceba que às vezes essas coisas são mais graves do que parecem. No domingo passado, eu e você fizemos um juramento de ajudar aqueles irmãos que foram apresentados como membros e ajudar aquela pequenina que foi recebida pelo batismo, a fim de nós sermos os exemplos dela e a família de todos eles. A igreja é sempre um ajuntamento, não é um grupo onde o egoísmo idolátrico permanece. Então nós temos dois baita problemas aqui. O avivamento só vai durar para o dia seguinte, e o outro, se eu e você rompermos com essa sociedade midiática. O avivamento só vai ser verdadeiro se eu e você rompermos com esse ensimesmamento. Mas tem uma terceira característica que também é muito complicada. O texto que nós acabamos de ler, versículo de número 13, diz que no dia seguinte se ajuntaram a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo. Se ajuntaram também os sacerdotes e os levitas. É impossível um avivamento verdadeiro sem o envolvimento da liderança, sem que a liderança se comprometa. E não é um envolvimento fugaz, não é um envolvimento de mera participação, não é um envolvimento de obrigatoriedade, não é lá embarcar ou picar o cartão ou passar o dedo e deixar a sua digital. Deve ser uma participação real, verdadeiramente quebrantada, uma participação dos líderes
pois os líderes têm que entender que eles são os responsáveis legais sobre o povo. Aqui no caso de Neemias, os cabeças das famílias do povo e os sacerdotes e os levitas, talvez eram as únicas unidades da sociedade de Israel que foi mantida. Você conhece a história. O povo foi levado para o cativeiro. No cativeiro, o templo não mais existia. No cativeiro, as famílias foram fragmentadas. Aliás, elas já estavam separadas há muito tempo, desde a divisão do Reino do Norte com o Reino do Sul. As tribos de Israel se esfacelaram, se perderam. Qual era o único vínculo que eles mantiveram nesse tempo? O vínculo das famílias, o vínculo dos cabeças, as unidades familiares menores dessa sociedade. E uma outra coisa que foi mantida foi a tribo de Levi, a tribo sacerdotal. Esses homens sabiam que repousava sobre o ombro de cada um deles a responsabilidade legal de serem os representantes de Deus para esse povo. Vamos sair um pouquinho de Israel, vamos para a nossa sociedade, vamos para a sociedade brasileira. A sociedade brasileira também é dividida em esferas, em estruturas. Muitas estruturas existem na nossa sociedade, e essas estruturas apresentam hierarquia. Toda estrutura tem sempre alguém acima de alguém e por aí vai. Se nós olharmos a célula menor da nossa sociedade, é a célula doméstica, é a esfera doméstica. E na esfera doméstica, nós temos lideranças. O que eu e você precisamos entender é que Deus deu à nossa família, deu, no meu caso, esposa e filhos, de maneira muito específica. Nós somos em 8 bilhões de pessoas na face da terra, até um pouco mais. Deus escolheu me fazer líder desta pequena parte familiar, chamado de família Carreta Basso. Deus me fez o cabeça desse povo. Repousa sobre os meus ombros uma responsabilidade legal, e essa responsabilidade eu não posso terceirizar. Mas a nossa sociedade não é só a minha casa, não é só a sua casa, é também a nossa família. Minha família, infelizmente, ela é pequena. Minha mãe teve 2 irmãs. Minha mãe teve só mais um filho, meu irmão. Minhas tias tiveram 3 filhos e a outra 1 filho apenas. A minha família também é uma estrutura. E sempre há um líder dessa família. E se Deus te pôs nessa liderança, compete a você ser o responsável por guiar essa família. Saia da família e vá para o trabalho. Saia do trabalho e vá para a sociedade. Saia da sociedade e vá para a política. Saia da política e vá para a jurisprudência. Saia de qualquer lugar e vá para outro. Você vai perceber que há sempre uma estrutura hierárquica, e essa estrutura é uma estrutura que requer responsabilidade. Sabe, meus irmãos, sem o choro do pecado e a alegria da visitação, não virá avivamento, é verdade. Sem o quebrantamento e a alegria de sermos visitados por Deus, não vai vir o avivamento. Também é verdade que se eu e você não nos desprendermos da sociedade midiática e do ensimesmamento, também não virá avivamento. Mas também é verdade que se eu e você, como líderes da nossa casa, da nossa família, da nossa repartição, da nossa escola, do nosso trabalho, eu e você, nas esferas de liderança, não nos comprometermos, o avivamento nunca virá. Há uma necessidade de Esdras, dos cabeças das famílias, dos sacerdotes e dos levitas. Mas não basta apenas o envolvimento da liderança. A liderança tem que estar envolvida de maneira intencional. Olha a continuidade do texto. Por que é que estes homens no dia seguinte se ajuntaram? O texto no finalzinho do versículo 13 nos diz: eles se ajuntaram para atentarem nas palavras da lei.
Eles se ajuntaram para estudar as palavras da lei. Eles se ajuntaram para examinar mais atentamente a Escritura. Eu usei 3 traduções aqui para enfatizar a você que o motivo pelo qual esses homens se juntaram era um só. Era o exame acurado e detalhado da palavra de Deus. E neste caso em específico, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses homens não se ajuntaram para assistir o jogo de futebol em que a liderança do campeonato está sendo decidida. Esses homens não se ajuntaram para defender o político A, B ou C. Esses homens não se ajuntaram para ouvir o grupo de rock preferido ou o grupo de música que mais lhe apetece. O ajuntamento destes homens foi especificamente para estudar a Bíblia. Então note, o avivamento, para ser avivamento, ele precisa dar continuidade. O avivamento, para ser avivamento, ele precisa ter o ajuntamento. O avivamento, para ser avivamento, ele precisa ter a liderança. O avivamento, para ser avivamento, ele precisa ter o comprometimento com o estudo diligente da palavra de Deus. E existem muitas formas de estudarmos a palavra do Senhor. Existem várias maneiras. Eu vou citar aqui 3, apenas para que eu e você aprendamos um pouco mais. A primeira forma de nós estudarmos a palavra do Senhor é aquela leitura descomprometida com os detalhes. É aquela leitura que a gente faz numa sentada. É aquela leitura que a gente faz aquele voo panorâmico. Nós não queremos saber muitos dos detalhes em específico. A gente quer saber a grande história. A gente quer saber quem foi Adão e Eva, a gente quer saber quem foram os seus filhos, a gente quer saber um pouco da história de Enoque, a gente quer saber um pouco de Sodoma e Gomorra, da Torre de Babel, a gente quer saber um pouquinho de Abraão, de Isaac, de Jacó, a gente quer saber um pouquinho quem foi Davi, Samuel, Saul, quem foi Jonatas, Abdias e por aí vai. É aquela leitura que a gente faz para conhecer as histórias. E se você faz uma leitura assim, parabéns, essa é uma boa leitura, mas não é a única. A segunda leitura é aquela leitura que nós chamamos de leitura meditativa. É aquela leitura onde você pinça, onde você separa uma pequena parte da Escritura. Você separa um versículo, você separa uma perícope, você separa um capítulo, você separa um bloco, pouco importa o tamanho deste bloco ou desse pedaço que você separa, mas esse pedaço você vai ruminar sobre ele durante todo o dia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que isso significa em relação ao meu trabalho? O que isso significa em relação à minha família? O que isso significa em relação às minhas finanças? O que isso significa em relação aos meus sonhos, planos, anseios, minhas frustrações? Você pega o texto e vai digerindo o texto. Por longos períodos você vai degustando do texto. Essa é uma leitura que faz inclusive com que você decore textos bíblicos. Essa é uma leitura excelente. E se você pratica essa leitura, muito bem, mas também não é a única. O terceiro motivo, ou a terceira característica, a terceira forma, melhor dizendo, é o estudo diligente da Escritura. É aquele estudo onde a gente leva em conta o contexto. A gente não leva em conta só a mensagem, leva em conta o mensageiro. Quer saber se está no Novo, no Antigo Testamento? Se está no Novo é carta de Paulo ou se é Evangelho? Se é Evangelho, é o Evangelho de Lucas, de Mateus, de Marcos ou João? Se é o Evangelho de Lucas, esse texto é um texto que se repete nos outros 2 ou não? É aquele estudo diligente, é aquele estudo debruçado. E foi exatamente esta forma de estudo debruçado que todo esse povo fez e praticou neste momento. Eles se achegaram a Esdras, o escriba. Esdras era um professor, Esdras era um homem que tinha condições de ensinar, e por meio do ensinamento de Esdras e o ensinamento dos seus auxiliares, que nós vimos no sermão passado, é que esses homens começaram a aprender a Escritura. Sabe, meu irmão, a gente só vai chegar ao conhecimento de Deus e da vontade de Deus para nós, por meio do estudo diligente
da Escritura. Às vezes eu e você não temos a menor ideia dos planos de Deus para nós. E a gente vai buscar os adivinhos gospel, sabe? Aquela irmãzinha que ora, aquele irmãozinho que revela, aquela pessoa que vê o futuro. Que loucura isso! Por que buscar em mensageiros não autorizados a vontade de Deus para a minha e sua existência, ao invés de buscar a mensagem autoritativa que Deus deu a nós, que é a palavra? Esses homens foram buscar a orientação de Deus, e ao buscarem a orientação de Deus, versículo 14 diz que eles descobriram o que o Senhor queria para a vida deles. Olha o texto como foi escrito, de forma bela e sublime. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel, isso é, eles, deveriam habitar em cabanas durante a festa do 7º mês. Enquanto eles estudavam a lei, enquanto eles aprendiam a lei, enquanto eles analisavam a lei, eles descobriram o que o Senhor tinha para a vida deles. Eles descobriram que o Senhor, no 7º mês, neste mês em específico que eles estavam vivendo, o Senhor havia ordenado a todos eles que eles morassem em tendas. Eles descobriram a vontade do Senhor para a vida deles. Imagina a alegria desse povo, imagine a festa desse povo, depois de muito tempo sem saber ao certo o que Deus queria para eles. Agora eles descobrem que a vontade de Deus é que eles fossem morar em tendas. E essa vontade não era vontade para um grupinho específico, não era vontade para meia dúzia de crentes. Versículo de número 15 diz que eles também descobriram que essa vontade de Deus para a vida deles era a vontade de Deus para todo o povo. Olha o que diz o versículo de número 15: publiquem e façam passar pregão por todas as cidades, inclusive em Jerusalém. O Senhor havia dito a eles, e eles descobriram aquilo que o Senhor estava dizendo, que eles tinham que morar em tendas. Mas o Senhor também disse que essa era uma mensagem para todo o povo, que todo o povo deveria experimentar a vontade de Deus na sua própria vida. Todo o povo deveria ouvir aquela mensagem, ouvir aquela ordem e passar por pelo menos um período a morar em tendas. Então eles descobriram a vontade de Deus para eles, descobriram a vontade de Deus para a nação e também descobriram que a vontade de Deus deve ser obedecida. O que Deus requer de nós é exatamente a obediência. Olha o que o texto nos diz: saí ao monte, essa é a ordem de Deus, saiam aos montes, e tragam ramos de oliveiras, tragam ramos de zambuzeiros, ou zambujeiros, tragam ramos de murta, tragam ramos de palmeiras, tragam ramos de árvores frutíferas, tragam ramos para fazer cabanas, porque é isso que está escrito. Eles descobriram que a vontade de Deus deveria ser proclamada, e além de proclamada, a vontade de Deus deveria ser praticada, deveria ser obedecida, não só por eles, mas por todo Israel. Irmãos, a grande verdade é que se a pessoa não sabe o que tem que fazer, fica muito difícil dela cumprir. E o grande problema, talvez, esteja no fato de que eu e você sabemos muito pouco da vontade de Deus para nós, porque estudamos muito pouco a Escritura. Paulo vai fazer essa afirmação de forma contrária e vai servir muito de ilustração para nós. Paulo, falando aos Romanos, lá no capítulo de número 5, no versículo 12 e 13, Paulo disse o seguinte: da mesma forma como o pecado entrou no mundo por intermédio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dado a lei, o pecado já estava no mundo. Mas, e é aqui o ponto da nossa reflexão, o pecado não é levado em conta quando não existe lei. A lei tem um aspecto negativo. Qual é o aspecto negativo da lei? Apontar o seu pecado.
A lei revela o seu pecado, revela o meu pecado, revela o nosso pecado. Mas qual é o aspecto positivo? A lei nos aponta para a vontade de Deus revelada para nós. E a partir do momento que eu e você descobrimos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, é como se a gente saísse da infância para a vida adulta. Quem conhece a vontade de Deus não pode mais alegar ignorância, não pode dizer que não sabe. Mas eu não estou dizendo isso para que você se sinta desmotivado, porque a Bíblia nos diz claramente que quem conhece a verdade vive pela verdade. E nesse sentido, o espírito do engano não mais habita nele. Olha o que esses homens fizeram. Esses homens foram estudar a Bíblia para descobrir o que Deus queria para eles, para descobrir o que Deus queria para os outros, e para que eles e os outros juntos, de mãos dadas, começassem a aplicar a palavra de Deus na própria existência. Irmãos, o conhecimento da Escritura Sagrada só nos é útil quando ele passa a ser praticado em obediência. Do que adianta conhecer os textos da Bíblia se eu e você não o colocarmos em prática? O povo de Neemias entendeu isso de forma muito clara. Olha comigo o versículo de número 16. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. O texto diz que o povo saiu e trouxe os ramos. Eles trouxeram aqueles ramos de várias árvores, e assim que eles trouxeram, eles começaram a construir tendas. Irmãos, é uma grande verdade bíblica, e esta, por ser uma verdade bíblica, eu não posso refutá-la, que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Essa é uma verdade. Eu e você perecemos por falta de conhecimento. Mas uma verdade maior do que essa, é que o nosso padecimento, ou talvez a maior causa do nosso padecimento, é a ausência de praticar aquilo que a gente conhece. A Bíblia diz claramente: melhor é obedecer do que sacrificar. Não é porque talvez nos falta conhecimento, nos falta prática. Eu ouvi certa feita, em algum lugar, um grupo de missionários que eu nem me lembro de qual agência eram, ensinando para um grupo mais ou menos como o nosso, um grupo homogêneo, um grupo heterogêneo, de crentes novos, de crentes mais velhos. E esses missionários perguntaram assim: quantos mandamentos você conhece da palavra de Deus? Conhece um? E aí alguns irmãos ergueram o braço. Aí eles perguntaram: conhece 2? Outros irmãos ergueram. Conhece 3? E assim foi, até os 10 mandamentos. Eles disseram: ótimo, que bom que vocês conhecem esses mandamentos. Agora vivam para cumprir os mandamentos que você conhece. Se você conhece um mandamento, obedeça esse mandamento. Se você conhece 2, obedeça 2. Se você conhece 3, obedeça 3. E assim sendo, quanto mais tempo de igreja, mais a lei do Senhor você conhece. E quanto mais tempo de igreja, mais fiel às Escrituras você deve ser. Esqueçam dessa ideia do primeiro amor ser o momento da conversão. Esqueçam disso, isso não é bíblico. O primeiro amor é amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro amor, amar a Deus sobre todas as coisas. Um crente que anda mais tempo com Deus é mais sábio. Quer ver como que eu provo esse tipo de coisa? Saulo, quando se converte, tem o nome transformado em Paulo, com pouco tempo de conversão, chega em Jerusalém e quer carteirar. Ele quer ser o pastor de Jerusalém. Os apóstolos colocam ele num barco e desaparecem com ele. Ele fica 10 anos desaparecido. Quando ele aparece de novo, ele começa a sua viagem missionária. Na segunda viagem missionária, ele briga exatamente com Barnabé, que foi o homem que trouxe ele da escuridão e devolveu ele para a igreja. Com 15 anos de crente, Paulo continua dando as suas caneladas. Mas no final da sua conversão, ele diz: eu, Paulo, encerrei a minha jornada. Eu, Paulo,
sei que a coroa da justiça me aguarda. Inclusive, Timóteo, traga o João Marcos, porque ele é importante para mim. O apóstolo Paulo, com mais anos de cristão, era muito mais sábio. Se você tiver 50 anos de crente, irmão, obrigatoriamente, essa é a natureza. Você deve ser muito mais sábio do que com 50 dias de igreja. Você deve viver por aquilo que você conhece. E é claro que viver por aquilo que você conhece gera sacrifícios. É óbvio que gera sacrifícios. Olha o que o povo fez. O povo teve que sair e buscar os ramos. Isso foi simples. Mas além de buscar os ramos, eles tiveram que construir tendas. Eles tiveram que construir as tendas em vários lugares. Irmãos, obedecer gera sacrifício, é verdade. O Senhor Jesus deixou isso claro. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. E esse esforço, esse sacrifício, muitas vezes vai ter que ser feito além da sua vontade. Porque a sua vontade não está em jogo nessa história. O que o Senhor requer é obediência, não requer uma vontade obediente. Da onde eu tiro isso? De uma das parábolas mais incríveis da Escritura. Jesus, certa feita, contou que um homem tinha 2 filhos. E ele chegou para o primeiro filho e disse o seguinte: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E o filho respondeu para esse homem: não quero, não vou. Mas depois ele mudou de ideia e foi. O pai então chegou para o segundo filho e deu a mesma ordem: filho, hoje vai trabalhar na vinha. O filho respondeu: sim, senhor, meu pai. Mas não foi. Jesus pergunta então para os fariseus: qual dos 2 fez a vontade do pai? E os fariseus respondem: o primeiro. É claro, não importa a sua vontade, importa que você obedeça. E muitas vezes o sacrifício vai ser exatamente superar a sua vontade de não ir, de não fazer. Tiago disse isso para nós de forma muito clara: irmãos, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. E João nos disse, numa das suas cartas, que andar em obediência é exatamente a maior prova de amor. Não é só estudar a Bíblia. Perceba como a coisa é mais complexa. E perceba por que nos falta ou não nos vem o verdadeiro avivamento. Porque nossa sociedade tem dificuldade com a continuidade. Nós gostamos do evento. Nossa sociedade tem dificuldade em partilhar. Nós gostamos do ensimesmamento. Nossa dificuldade não gosta de exercer liderança e nem de quem exerce. Temos que mudar isso. E nossa sociedade tem problemas sérios com obediência. Problemas sérios com obediência. Devemos recuperar essas coisas, jogar todas essas coisas fora, jogar todas essas coisas para longe de nós e pedirmos ao Senhor que Ele nos dê uma nova vida. Ninguém entrará no céu com a brasilidade na mochila, nas costas. Do mesmo jeito que ninguém entra no céu porque é judeu, ninguém entra no céu porque é brasileiro. E muitas das nossas características são características que nos afastam de Deus. Agora, talvez uma grande dica para que a nossa obediência passe a ser praticada. Deus requer de nós uma obediência para coisas reais. Deus não pede para que eu e você obedecemos coisas loucas. Por exemplo, Deus não pede para que eu e você peguemos uma bicicleta agora, um grupo de ciclistas, amigos, e saiamos daqui à noite e pedalemos até Pirapora do Bom Jesus. Deus não pediu isso para que eu faça, nem para você. Deus não pediu depois de Pirapora do Bom Jesus, a gente vá até Aparecida. Deus não pediu tais coisas para nós. Deus não pediu para que uma vez por ano a gente fizesse uma viagem para Jerusalém, por exemplo. Deus não pediu para que durante um mês no ano, eu e você, fizéssemos o Ramadã. Deus não pediu para que eu e você agarrássemos numa corda com 1 milhão de pessoas, lá em Belém do Pará, a fim de conseguir uma bênção.
Deus não pediu para a gente beijar o pé de uma estátua, Deus não pediu para a gente pagar uma promessa lá para o padrinho Cício, Deus não pediu essas coisas. Deus requer de nós uma obediência real, para coisas reais. Olha o versículo de número 17. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro, então fizeram cabanas, e nelas passaram a habitar. E por que eles fizeram isso? Porque eles nunca mais tinham feito isso desde os dias de Josué. Eles tinham se esquecido dessa grande celebração. Mas o que essa celebração apontava exatamente? Quando Josué assumiu o lugar de Moisés, Josué foi o homem responsável pela conquista da Terra Santa. Aquele povo todo, na época de Josué, celebrou a Deus pela conquista da terra. Celebrou a Deus pela fidelidade do Senhor. Durante os 40 anos de deserto, não faltou chinelo nos pés, não faltou roupa nos lombos, não faltou codorniz no prato, não faltou maná em todos os dias e não faltou água para o povo. Se não bastasse, no frio do deserto, a coluna de fogo os aquecia, e no calor escaldante, a nuvem os protegia. E para quem não sabe, o deserto à noite é muito frio, e durante o dia o calor é escaldante. O povo então celebrou a realidade da presença abençoadora de Deus. Quando o povo voltou para a Escritura, aqui em Neemias, eles descobriram que Deus mandava com que eles celebrassem a fidelidade do Senhor, e eles podiam celebrar isso. Por quê? Porque depois de 100 anos eles estavam voltando para a terra prometida. Deus não estava falando, fazem cabanas, porque eu gosto de cabana. Não! Deus estava dizendo, fazem cabanas, porque eu sou o responsável de trazer vocês do deserto para a terra prometida. Se lembrem quem eu sou, se lembrem o que eu fiz. O povo estava experimentando exatamente a bênção gloriosa do Senhor. A festa dos tabernáculos ensinava para o povo que o povo foi sustentado em meio a provações e mesmo com muitas dificuldades, foi vitorioso em todas as suas batalhas. O muro foi reconstruído em 52 dias. A bênção de Deus estava sobre o povo se quebrantou, as dívidas foram perdoadas, os escravos foram libertos, Deus estava agindo no meio do povo. Façam a festa em celebração a quem eu sou, disse o Senhor. E Deus exige que nós obedeçamos a palavra dEle, por causa da realidade, e essa realidade é tão gloriosa, que ela aponta para aquilo que Deus fez no passado, aquilo que Deus está fazendo hoje, e também aponta para aquilo que Deus faria no futuro. Quando Jesus veio, o anjo disse que ele chamaria Emanuel, Deus conosco. João, ao escrever o seu evangelho, disse que Jesus tabernaculou-se, ele fez tabernáculo. Jesus é exatamente o cumprimento da festa dos tabernáculos. Deus não pede para que eu obedeça coisas ilusórias e malucas, Ele pede para que eu obedeça coisas reais. O Deus que nos chamou é o Deus que nos sustentou até agora. É o Deus que nos sustenta hoje, e é o Deus que há de vir para nos sustentar eternamente. Cumprir a palavra de Deus é vivenciar a realidade de Deus conosco. Os deuses dos povos, os deuses dos pagãos, são deuses que promovem obediências malucas. O nosso Deus não. O nosso Deus, quando pede para que você obedeça a sua palavra,
Ele está pedindo para que você tenha uma relação real com Ele no tempo que se chama hoje. Obedecer a palavra de Deus, meu irmão querido, é exatamente se relacionar com Deus no aqui e no agora. A gente tem esse desejo, não tem? A gente cantou isso aqui, nós cantamos. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, é desfrutar da tua comunhão, nós cantamos isso. E por que isso não ocorre? Porque a comunhão de Deus só se dá por meio da obediência da sua palavra. O diabo perdeu a comunhão com Deus exatamente porque se transformou num desobediente. E quando o povo começa a obedecer, quando o povo começa a praticar, a aprender a palavra e pô-la em prática, o que acontece é uma tremenda alegria. Olha o finalzinho do texto, o que ele nos diz, finalzinho do versículo 17. E houve muito grande alegria. Mas é claro que há alegria. Na presença de Deus, até a tristeza é transformada. Na presença de Deus, há alegria abundante. Na presença de Deus, até o sofrimento é minorado. Na presença de Deus, até diante da cruz se canta. Na presença de Deus, até os nossos maiores temores são respondidos em termos de alegria. Lembra do apóstolo Paulo pedindo para que Deus tirasse dele o espinho na carne? O Senhor disse: Paulo, minha graça te basta, meu caro. Isso te basta. A minha santa presença te basta. Tem um testemunho de uma mulher muito querida, muito especial na minha vida. E essa mulher teve o seu filho preso. E o seu filho foi preso por crimes. O seu filho não foi preso como os nossos políticos que são presos e dizem que eles não sabiam. Essa pessoa foi presa porque tinha que ser. E estava presa. Recém atingida a maioridade, presa. E o que essa mulher fez? Essa mulher ia trabalhar todos os dias cantando. Não porque ela deu graças a Deus que Deus livrou ela do filho, não foi por isso, né? Graças a Deus esse moleque não está mais aqui. Não foi isso não. Porque mesmo em meio ao sofrimento, ela tinha a alegria de Deus e da sua salvação. E é possível viver isso. O povo de Deus viveu isso. O povo de Deus viveu uma grande alegria. Obedecer não é ruim, irmão. Para a nossa cultura é. Para a nossa cultura, obedecer é dor. Mas para a cultura bíblica, obedecer é a presença de Deus. E a presença de Deus gera alegria. E como que o texto se encerra? O texto se encerra começando tudo de novo. Olha o versículo de número 18. Diz, dia após dia. Que texto glorioso. Que texto maravilhoso. O texto começa dizendo no dia seguinte. O que significa é que no outro dia, o avivamento também estava lá. E passou mais um dia, e o avivamento também estava lá. E passaram uma semana, e o avivamento não se foi. E se você percorrer as palavras de Neemias, você vai perceber que o avivamento não se esgotou. E se você pular para o livro de Esdras, você vai ver que o avivamento estava lá também. E se você avançar para o livro de Zacarias, vai perceber que o avivamento também estava lá. O avivamento durou alguns anos. Aquela geração que foi impactada pela palavra, aquela geração que foi impactada pela lei de Deus, que redescobriu a lei de Deus, experimentou avivamento. E a próxima geração também. E na terceira geração é que eles começaram a se perder. E lá em Malaquias, o Senhor vai dizer para eles: eu odeio vocês. Mas nessas gerações aqui da história, Deus os disse: eu vos amei. O final do sermão, na semana passada, terminava com alegria. A alegria da presença de Deus. O final desse sermão também termina com alegria. A alegria da presença de Deus. Sabe, meus irmãos,
Eu creio piamente, eu creio de todo o meu coração, eu creio que o avivamento pode vir. Nós estamos ouvindo do púlpito dessa igreja desde o começo do ano, que Deus pode trazer o avivamento. Mas Deus só vai trazer o avivamento quando a gente passar do domingo e começar a praticar na segunda-feira. Quando na segunda-feira, chefes de família vão levantar 1 hora mais cedo para ensinar a Bíblia aos seus filhos. E vão ensinar na Bíblia qual é a vontade de Deus e vão fazer um pacto familiar para aplicar a palavra de Deus. E não só na segunda, na terça, na quarta, na quinta. E no começo vai ser muito difícil, lógico que vai. Vai ser muito difícil acordar 1 hora mais cedo, vai ser muito difícil estudar a Bíblia, vai ser muito difícil. Mas quando menos você esperar, uma alegria vai invadir o seu lar, vai invadir o seu coração. A alegria da presença de Deus, a alegria do próprio Deus. E essa alegria vai começar a te motivar para que no dia seguinte você volte a estudar a palavra de Deus. Para que no outro dia você volte a estudar a palavra de Deus. E mesmo que daqui 4 gerações tudo se perca, pouco importa, pois a tua geração e os teus filhos puderam dizer e experimentar que minha geração viveu o verdadeiro avivamento. Só vai acontecer no dia que em você começar a acontecer. Só vai acontecer no dia que em mim começar a acontecer. E esse dia será o dia marcado pela palavra de Deus e pela obediência na sua palavra. Que Deus nos ajude então, porque eu olhando para esse texto, não vejo essas marcas em mim. Mas olhando para esse texto, eu quero essas marcas em mim. Que Deus te ajude a querer essas mesmas marcas na sua pele e a buscar essas marcas, como se sua vida dependesse disso, pois de fato, ela depende. Pois de fato, o avivamento e o reavivamento do teu coração depende da redescoberta da palavra de Deus.